Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos numa noite especial, uma noite de ceia, e nós vamos também ter a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre evangelismo, um assunto que nós precisamos trazer assim para a nossa vida de uma forma urgente, porque a igreja tem uma missão. Nós precisamos cumprir a missão do Senhor. Nesse momento eu vou convidar vocês para abrirem as suas Bíblias. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ver aqui um versículo que testemunha a obra de Deus sendo feita através dos apóstolos. Então, em Atos capítulo 4, versículo 33, nós temos então essa palavra. Está escrito assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Bora sentar-se. Então encontramos aqui os discípulos obedecendo a ordem do Senhor Jesus, e eles estavam pregando a palavra, falando do Senhor e falando da ressurreição. Quando nós temos um tema de tamanha grandeza, que é esse tema que nós estamos tratando, nós temos que remeter profundamente as Escrituras no objetivo de conhecer qual é a mente de Deus sobre esse assunto. E a coisa que é interessante nós começarmos a trazer para nós aqui é a natureza espiritual da igreja do Senhor. Não do templo, da denominação, mas da igreja de Deus, que é a natureza de fazer discípulos, de evangelizar. Essa é a nossa natureza espiritual. E a Bíblia fala, nos aponta também que o objetivo de evangelizar é o fazer discípulos. Ainda percebemos pelas Escrituras que nada pode substituir essa missão. A missão da igreja é fazer discípulos. E ainda mais, ainda podemos observar que sobre o ide, que é o sair, Jesus disse que devemos sair e testemunhar, ou seja, proclamar, pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Esse é o objetivo da igreja: fazer discípulos, ganhar as almas perdidas nos pecados para o Senhor Jesus. Com isso, nós precisamos trazer nesse momento a situação de que a igreja tem uma tarefa, e essa tarefa precisa ser cumprida, a tarefa de evangelizar, a tarefa de buscar os perdidos. É a principal tarefa do Senhor Jesus. Jesus não mandou que nós cuidássemos de assuntos como político, como problemas sociais. A pauta de Jesus principal para a igreja é que a igreja evangelize. Isso quer dizer que se a igreja fizer qualquer coisa, eventos, obras sociais, mas desconsiderar a missão, ela está fracassando. Nós estamos fora do projeto de Deus. Nós aqui nos preocupamos com muitas coisas, com o trabalho social, nós nos preocupamos com melhorar o nosso lugar de culto, melhorar as estruturas do templo. São coisas naturais que nós devemos também fazer. Mas se fizermos todas essas e cuidarmos de outras tantas, mas deixarmos para trás a tarefa principal, nós estamos fora do projeto de Deus, nós estamos fracassando do ponto de vista da missão, que é o principal objetivo do Senhor Jesus para com a sua igreja. Então, o objetivo nosso é fazer discípulos. O próprio Jesus foi um evangelizador incansável. Nós observamos Jesus evangelizando. Quando lemos no livro de João, capítulo 3, vemos Jesus evangelizando a Nicodemos. No capítulo 4, encontramos Jesus evangelizando a mulher samaritana.
E se observarmos com a lupa todo o Evangelho de Jesus, o foco não era curar alguém, o foco principal não era atrair uma multidão, mas ganhar as almas, levar a palavra de vida eterna para os perdidos. Esse foi o principal objetivo, propósito pelo qual Jesus veio ao mundo: anunciar o Evangelho, anunciar a Ele mesmo como sendo Salvador. Os apóstolos também pregaram. Naquele mundo antigo, os apóstolos se espalharam em toda aquela região pregando. E podemos trazer aqui a exemplo de Filipe, a exemplo de Paulo e de Pedro, que têm um destaque especial nessa caminhada de levar o Evangelho até os confins da terra. Eles evangelizaram, irmãos. Eles foram atrás das almas que estavam perecendo de encontro à morte eterna e ao inferno. Isso é a história da igreja, como a igreja começou. Mas também temos na história homens que se destacaram exatamente porque foram evangelistas. São muitos, mas eu trouxe aqui o nome de alguns deles que eu acho bem interessante. Na história fala de Jonatas Edwards. Esse foi um pregador incansável, um homem que Deus usou tremendamente, ganhou muitas almas para o Senhor. A história fala também de João Wesley, um grande avivalista, um grande homem que pregou a palavra de Deus, especialmente na Inglaterra. A Bíblia fala também de a história fala também de Guilherme Carey. Foi um grande homem de Deus que anunciou e foi um grande evangelista. A história fala ainda de Carlos Finney, foi um outro grande evangelista. E ainda a história fala de Adoniran Judson, de Hudson Taylor. Esse Hudson Taylor é um dos mais remanescentes, mais próximos de nós, evangelizou a China. E a Bíblia fala de tantos outros nomes importantes, alguns que não é mencionado a nível de história, mas a níveis locais fizeram grandes trabalhos. Eu sou testemunho de alguns deles. Mas os homens que querem anunciar o Senhor são os homens a quem Deus glorifica o nome dele nas suas vidas. E nós precisamos entender que evangelizar é uma missão de todos os crentes, meu, seu, de cada um de vocês. Todos nós temos da parte de Deus uma ordem, que é a ordem de evangelizar o perdido. Todos os crentes têm o potencial, têm a capacidade dada pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus, falar do Senhor Jesus, falar da vida eterna. Se eu dever evangelizar, vamos considerar alguns pontos. Primeiro, Jesus ordenou a evangelização. Segundo, o mundo está perdido e precisa ser evangelizado. Nós não temos que achar que as pessoas já sabem o caminho do céu. Nós temos que ir até eles e anunciar a Jesus. Terceiro, o Senhor ama o perdido. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Em quarto lugar, porque somente evangelizando o mundo será salvo. Em quinto lugar, porque se nós não evangelizarmos, seremos responsáveis por muitas almas que se perderão. Deus sabe que nós precisamos evangelizar. O meu vizinho pode não se converter, mas ele não poderá dizer que não ouviu o evangelho da minha boca. Você está entendendo? Se ele vai rejeitar, o problema é dele. Agora, que eu vou falar de Jesus para ele, eu vou. Seja dando uma Bíblia, seja convidando para vir à igreja, seja numa oportunidade cotidiana, onde se fala da chuva, do sol, ali achar um momento de falar que Jesus Cristo é o Salvador e que esse indivíduo é um pecador. Nós precisamos mentalizar um certo modelo de esqueleto de fala, para nós anunciarmos Jesus também. Por isso que Pedro disse que nós devemos dar razão da fé, porque nós não estamos falando de uma fé na fé, mas a fé que tem como referência a conquista de um projeto de Deus na história, a conquista do Filho de Deus que morreu no Calvário para nos libertar do poder do pecado e do poder da morte eterna e nos livrar da condenação. Então
Então, esse projeto, a exemplo, nós poderíamos trazer em nossa mente alguns pontos. Um deles é dizer a todos que todos são pecadores, é o que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podemos trazer também na nossa fala que o pecado traz consequências. A consequência de viver longe de Deus, separar de Deus, a consequência da morte espiritual. Falarmos que Cristo pagou a pena do pecado na sua morte de cruz. O objetivo do Senhor ao morrer na cruz foi o sacrifício pelo pecado. Falar que a salvação é de graça. Todos quanto quiserem não precisarão trabalhar para isso, precisarão crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. E dizer às pessoas que a parte delas é aceitar a Jesus, seguir Jesus, receber Jesus como seu Salvador. Então nós temos aqui uma fala que você pode considerar na sua mente e trazer com o seu argumento muitas coisas preciosas que Deus vai colocar no seu coração para você anunciar Jesus. O que eu disse, qualquer crente, qualquer cristão, pela sua própria experiência, porque o cristianismo é uma experiência, poderá anunciar essa palavra aos que estão em trevas, aos perdidos. Ainda mais o que temos? Nós temos na Bíblia o conceito deixado no Evangelho do que é ser igreja. O que é ser uma igreja? Eu quero convidar vocês a ler comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós temos aqui uma informação doutrinária do que é ser igreja. Então lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, o texto sagrado, que diz assim, 12, 14, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aqui uma referência ao Espírito Santo. Ainda diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se somos a igreja de Deus, se de fato somos, Jesus quer dizer que nós somos a sua boca, os seus pés e as suas mãos para a pregação do Evangelho. Então, se nós não formos, quem irá? Nem os anjos, irmãos, podem pregar o Evangelho, só a igreja. Nós temos tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. A Bíblia também testemunha, em Mateus 5, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Está escrito. Então, quando se fala desse assunto que envolve os perdidos, nós devemos considerar o amor de Deus que nos constrange. Deus prova o seu amor para conosco de muitas formas. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, além daquela experiência de salvação, nós percebemos o amor de Deus. E é por esse amor que nos constrange é que nós devemos amar o perdido. O cristão verdadeiro precisa amar o perdido. E você pode amá-lo orando por ele, testemunhando de Jesus para ele, levando a palavra de Deus para esse indivíduo que se encontra em trevas espirituais. Jesus ordenou a igreja a evangelização. Há um texto que eu acho assim, muito lindo, de Romanos 10. Esse é um texto que eu quero compartilhar também com vocês. Em Romanos 10, nós encontramos uma informação bem importante sobre esse tema que diz respeito à ordem do Senhor. Então lemos assim, Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Evangelho significa boas novas. Então, quando você prega o Evangelho, você está cumprindo um dever, que é o de pregar o Evangelho. Você está anunciando uma coisa boa, que é a salvação. Nós percebemos que os homens vivem muito mais para essa vida do que para a eternidade. Mas a realidade é que a eternidade é uma coisa certa. Nós precisamos advertir o mundo, pregar que há um Salvador, e que caso rejeite essa salvação, esse indivíduo estará em condenação. Nós precisamos amar, alertando ao pecador de que ele tem que cumprir a sua obrigação de tomar uma decisão de servir ao Senhor, ou de rejeitar se for a sua decisão. Então nós temos que ir e pregar aos pagãos, aos perdidos, a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a igreja funcionou assim na história. Está escrito o quê? Nós lemos em Atos 13 que a igreja de Antioquia estava reunida e orando ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, não só a igreja enviou, mas o Espírito Santo enviou aqueles obreiros para anunciar a Jesus. E esse é um trabalho que não é só nosso. A parte principal é de Deus, mas Deus quer usar a mim e a você para anunciar a sua palavra. Foi assim que ele fez e tem feito na história da igreja do Senhor. Então a gente vai, quando Deus chama, a exemplo de Pedro, de Paulo, de João, que foram. Você também deve ir, você também tem que fazer o ídolo do Senhor. Essa história de vir ao templo e dizer que está tudo bem, que é só isso, você está enganado. Nós temos a obrigação de falar de Jesus, do que ele fez, do que ele pode fazer. Nós temos que orar, nós temos que contribuir. Tem pessoas que acham assim: o obreiro tem que sofrer. Pensamento totalmente maligno, porque o obreiro já sofre por oposição do incrédulo, por oposição do ímpio, sofre por oposição do diabo. Nós, a igreja, temos que estar juntos, nós temos que andar juntos, apoiar, darmos as mãos uns aos outros, porque nós jogamos do mesmo lado. O nosso lado é o lado de Jesus, amém? Considerando ainda esse assunto tão importante, temos que entender uma coisa: quando Jesus mandou em Atos capítulo 1 os discípulos evangelizar, ele não disse assim: vai evangelizar. Ele disse: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então a ordem, observe, às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção. A ordem é que aquele que evangelize busque primeiro o poder. Quantas missões fracassadas porque não buscam o poder? E sem o poder de Deus, nós não temos condição de realizar essa obra. Essa obra é feita pelo poder de Deus. Você recebe o poder, você recebe a capacitação, e aí você vai ao campo. Esse é o procedimento bíblico. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa guerra. O que tem de mentes obstruídas, no sentido espiritual, pessoas que têm fortalezas malignas na mente, pessoas que estão sob o cativeiro de Satanás, é quase todo mundo. Somente quem está em Cristo está livre dessa prisão, está livre dessa ação. Por isso nós não podemos fazer essa obra de qualquer modo. Não é chegar e sair no peito e na raça, na expressão popular. Você precisa estar de joelhos. Onde estava pregando, estava dizendo aos irmãos que a gente vem de Satanás de joelhos. Não é como a gente faz política, não é como a gente faz um trabalho social. É de joelhos. Você vence em oração, depois você faz a obra.
Não importa se você fala gritando, se você fala calmo, a forma de Deus trabalhar é a mesma. A diferença está de você estar de joelhos. Irmãos, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Nós não estamos convencendo pessoas a vir para o nosso lado. Nós estamos convencendo pessoas a tomar a decisão a mais importante da vida, que é tomar a decisão para a eternidade. Por isso, existe uma guerra travada e que nós só poderemos vencê-la se nós tivermos o poder de Deus operando em nosso favor. O objetivo de Jesus é que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Nós precisamos nos colocar à disposição a começar de perto de nós e irmos até os confins da terra. Porque foi assim que ele disse, não foi verdade? Amém? Ele diz até os confins da terra. O cristão tem que ter esse espírito de evangelismo. Ah, pastor, meu cargo, meu dom é trabalhar num serviço burocrático da igreja. Pastor, meu dom é trabalhar no louvor. Pastor, meu dom é trabalhar na portaria da igreja. Meu dom, pastor, é cuidar do pastor. Eu vejo tudo isso na igreja, tem outros dons até. Mas eu digo uma coisa: se o principal for colocado de lado, nós estamos falidos. Nosso objetivo é ganhar as almas que estão indo para o inferno sem Jesus. É resgatar o indivíduo que está indo para o inferno. É saquear o inferno. Levando a palavra de Jesus. Levando o Evangelho de Deus. Então a igreja tem uma missão. E essa missão não pode ser descumprida. Que é a missão de pregar Jesus como único e suficiente Salvador. Também, irmãos, a Bíblia fala de uma alegria para aquele que anuncia o Evangelho. É verdade, irmãos. Tem hora que a gente chora. Porque às vezes os irmãos conhecem o que vocês me veem no púlpito, por exemplo. Mas às vezes vocês não sabem as individualidades que existem dentro da igreja. Os cuidados que eu tenho que ter. O tempo que eu preciso ter de oração. Vocês não sabem, às vezes, o tempo que eu gasto estudando. Vocês não sabem as vezes que eu levanto de madrugada. Às vezes que eu quero dormir até um pouco mais, mas o Senhor quer que eu levante 5 e pouca da manhã e levante para orar. Ninguém vê isso. Agora eu digo uma coisa para você. Tem uma alegria que Deus dá, apesar de tudo quanto às vezes a gente sofre também. Entendeu? Por não sermos bem entendidos e por muitas coisas que ocorrem, pelos problemas que acontecem, os irmãos que são fracos, que dão muito trabalho ao pastor, que deveriam estar evangelizando, mas o pastor tem que estar lá curando a ferida dele. Os irmãos que são obreiros, que deveriam estar de joelhos, mas às vezes a gente tem que orar assim: Senhor, levanta alguém para orar comigo, porque as minhas mãos já não aguentam mais. Mas há uma alegria, com todo o sofrimento que um obreiro tem. Essa alegria está no Salmo 126, versículo 6, que diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazer os seus feixes. Isso vale para qualquer crente. Não pense que você tomar um sol de vez em quando para evangelizar alguém, você deixar de estar no seu descanso para ir evangelizar alguém, que seu tempo está perdido, não. Tomar uma poeira para evangelizar alguém, que seu tempo está perdido, não. Você está ganhando, você está usando o seu tempo da melhor forma que alguém pode utilizar. O que eu entendo, irmãos, para essa igreja é que Deus quer que nós nos voltemos para um olhar missionário. Nós temos que tirar nosso olho de dentro e olhar para fora. Ainda que aqui nós temos que tratar as nossas deliberações, os nossos assuntos, mas o nosso olhar como igreja tem que estar nas almas. Nós temos que olhar para os nossos lugares, nós temos congregações, nós temos que olhar para os trabalhos convencionais, nós temos que orar pelos nossos missionários que estão espalhados por toda parte do mundo. Nós temos que apoiar a Secretaria de Missão. Nós temos que investir de oração, nosso dinheiro, nosso recurso. Nós temos que apoiar os jovens para que eles sonhem em ser pastores, missionários. Nós precisamos, irmãos, enxergar o futuro da igreja. Porque de todas as instituições que existem na terra, nenhuma até hoje prevaleceu 2000 anos. Mas a igreja,
ela não só prevaleceu, ela se fortalece no tempo. Sabe por quê? Porque a igreja pertence a Jesus, que morreu na cruz. Mas como os discípulos anunciaram, ele não morreu apenas, ele ressuscitou. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Considere aqui algumas coisas comigo nesta noite. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui como uma aplicação. Leia um livro de um missionário. A biografia. Eu não digo para você, leia a biografia de Hudson Taylor. Eu acho que Hudson Taylor é um missionário de mão cheia. Olha o que é doar a vida por amor a Jesus. É de nos envergonhar. Porque às vezes nós temos dificuldade de ir ao templo, quando não tem ninguém para perseguir a nossa fé. Enquanto essas pessoas doaram suas vidas, mudando de país, adaptando suas vestes, seus cabelos, abrindo mão de pensar numa prosperidade material, mas olhando para a eternidade. Eu vejo isso em Hudson Taylor. Que exemplo esse missionário nos deixou. Eu acho incrível a biografia desse homem, mas tem muitos outros. Eu quero também, em segundo lugar, que você faça uma lista das pessoas que você deseja evangelizar. Escreva e ore por elas. Às vezes nós queremos evangelizar, mas esquecemos de orar para Deus falar através de nós. Porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Aleluia. Amém. Em terceiro lugar, faça um plano de evangelização. Pastor, eu queria ter um argumento. Como é que eu faço isso? O pastor te orienta. Às vezes nós temos até um scriptzinho, um plano de salvação que você pode explicar para uma pessoa, você lê e explica. Mas seja um missionário local. E se Deus te chamar, seja um missionário para o mundo. Mas entenda que seja pelo cargo, pelo dom que você tem, todos nós somos potencialmente discípulos, capazes de fazer discípulos. E isso é evangelização. Essa é a nossa natureza. Sabe por que às vezes nós ficamos doentes espiritualmente? A coisa começa a ficar assim enfadonha para nós, porque nós estamos descumprindo a missão principal, que é evangelizar. Comece a evangelizar para você entender o que é receber a alegria do céu. Comece a evangelizar para você perceber o quanto sua vida espiritual vai crescer. O problema, irmãos, não está no tamanho da pregação que eu faço aqui no culto, na exposição bíblica, não. O problema está na ação do dia a dia. Nós queremos egoisticamente Deus para nós. Nós queremos o céu. Nós não abrimos mão nem se a igreja cair nas paredes. Mas nós não estamos preocupados de fato com as almas que estão perecendo. Mas nós devemos nos preocupar sim com isso. Não importa, irmãos, o quanto o homem é mau. Deus quer perdoar esses homens. Por isso nós temos que evangelizar, evangelizar e evangelizar. Amém, meus irmãos? Amém. Você quer ser um evangelista? Você quer falar de Jesus? Se você não quer, você tem que se converter. Sabe por quê? Porque quando Deus te chamou para você ser crente, Ele tornou você um evangelista. Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus possa dar a vocês o espírito de falar da palavra dEle. Amém? Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.